Estava lá servindo o pai dele. Quando o filho que esbanjador retorna para casa, o filho fala, poxa, eu estou te servindo há anos. Nunca desperdicei seus recursos. Nunca te tratei com desrespeito. Nunca disse que você morreu para mim. E agora você faz uma festa para esse cara que fez todas essas coisas? Não é justo. Você já olhou essa história com essa perspectiva? Isso já provocou seu coração dessa maneira? Pô, não está certo, gente. O cara fez tudo certinho. O que ele fez de errado? Para não merecer uma festa, para não merecer um boi cevado, um banquete, uma festa, vestes novas, anel no dedo. Pô, o cara ganhou o pacote completo e eu estou aqui há anos servindo, não tenho acesso a essa realidade. Espera aí, tem alguma coisa errada. Você olha para o seu irmão, literalmente, e você vê ele prosperando, você vê ele vencendo, e o cara fez escolhas erradas ao longo da vida, e de repente você vê ele colhendo coisas que ele não plantou, coisas boas que ele não semeou, e você que está anos semeando não vê resultado, e você fala, tem alguma coisa errada. Isso acontece com você? Já aconteceu com você? O grande ponto aqui é que a parábola não é sobre o filho que esbanjou os recursos. A palavra tampouco é sobre o filho que desperdiçou as oportunidades de desfrutar da sua herança estando morando com o pai. Porque ele também desperdiçou oportunidades de acessar a herança que era dele, porque o pai respondeu a ele, tudo que é meu é teu. Se você quisesse dar a festa, você dava o que você quisesse. Você matava o boi que você quisesse. Então, era um filho vivendo uma realidade de servo. Quantos de nós não estamos desperdiçando uma oportunidade de viver uma vida incrível, porque estamos vivendo com problemas sérios e reais na nossa identidade? Não entendemos que somos filhos e nós nos portamos como servos. Essa parábola não era sobre o filho que esbanjou os recursos e nem o filho que esbanjou as oportunidades de viver a sua identidade. Essa parábola, o foco dessa parábola, o pródigo dessa parábola, que no original significa esbanjador, era o próprio Deus, era o próprio pai na parábola. Era o próprio pai na história. Ele era o grande esbanjador. Essa parábola não é sobre o que os filhos fizeram ou deixaram de fazer. Essa parábola é sobre a generosidade, sobre revelar a graça esbanjadora que Deus está oferecendo a todos os seus filhos. Nós lemos essa parábola com foco no filho, com foco no homem. Ei, estão me ouvindo? Nós lemos essa parábola com foco no homem, mas essa parábola, ela existe para revelar o coração do pai. Por isso que dá uns curtos aí na cabeça, na mentalidade. Porque a gente sempre está focado no homem. O homem no centro, o homem no trono, não está legal para mim. Não está bom, não está conveniente, não está confortável. E essa é uma crença muito nociva que te paralisa em direção ao que Deus tem para a sua vida. A segunda história, a parábola dos trabalhadores. Uma parábola que Jesus também explica, que é o seguinte: um senhor ia viajar e ele começou a regimentar trabalhadores e combinou com eles um salário. E aí chegou a primeira turma às 9 da manhã e ele combinou o salário. Chegou outra turma meio-dia e ele combinou o salário. E ao longo do dia foram chegando outras turmas de trabalhadores. E chegou uma galera 10 para as 5 da tarde. 5 minutos antes de fechar o expediente. E ele foi lá na hora de pagar, ele pagou o mesmo salário do que quem chegou de manhã cedo. E aí houve um protesto. Né? O pessoal acessou o sindicato lá e falou, não é justo. Poxa, eu estou trabalhando debaixo de sol, eu cheguei primeiro, eu estou aqui desde cedo, eu estou me dedicando, eu estou me esforçando, eu estou renunciando, e cara, vou receber a mesma coisa? Não é justo. Por que não é justo? Porque não é justo para quem olha sobre a ótica do homem no centro. Não é justo para quem olha sobre a ótica da meritocracia. Porque eu recebo segundo o meu mérito, segundo o meu esforço. Mas essa é mais uma parábola que não é sobre o homem. Essa é mais uma parábola para revelar o coração do Senhor. Que Ele é generoso. É uma parábola para nos mostrar que Ele tem o suficiente para ser generoso.
E a resposta dele: que tem você comigo? O que eu combinei contigo? Eu não combinei o valor? Está aí seu valor. Está aí seu salário combinado, não é isso? E se eu quiser ser generoso e pagar a mesma coisa para o outro, o que você tem com isso? Eu vou dizer uma coisa para você. O que você tem com isso? Foca no teu, irmão. Tô brincando. Pedro era um cara ousado. Era um cara que se atirava. Era um cara que respondia. Era um cara que, quando não concordava, expressava a sua discordância. Era um cara que confrontava até Jesus, cara. E ele falou assim: mestre, lá antes de Jesus ascender aos céus, mestre, e esse homem aí? E esse discípulo a quem tu amas? O que vai ser dele? O que Jesus respondeu para Pedro? O que você tem com isso? Sabe por quê? Foco no homem, cara. Foco na comparação. Foco na competição. Não fomos chamados para competir. Fomos chamados para cooperar. Sabe qual é o ambiente onde a gente coopera? Sabe qual é esse ambiente? É onde nosso foco está no Pai. Pensa nisso. O terceiro ponto crítico aqui. Morte de Lázaro. Tinham avisado a Jesus. Lázaro está mal. Melhor ir lá. Está enfermo, está em estado grave, está em estado terminal. Só que Jesus demora 4 dias para chegar. E você fala: caramba, Jesus não era íntimo, ele não era uma pessoa importante para Jesus? Não era a casa que Deus amava? Marta, Maria e Lázaro? E aí Jesus parou pelo caminho para dar atenção a outras pessoas que estavam com necessidade. E saiu ali ao encontro, Marta e Maria. E as duas tiveram o mesmo discurso. O mesmo discurso. Elas falaram da mesma maneira. Elas falaram a mesma coisa e disseram: mestre, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que uma fala questionando e a outra fala chorando. E eu pensei: quantas vezes a gente não está assim, né, cara? Tem que ser no meu tempo. Quando não é, eu entro em crise. Sabe por quê? Porque essa é uma história que Deus não é movido pelas nossas urgências. Essa é uma história sobre as prioridades de Deus. Não é sobre nossas urgências, é sobre as prioridades de Deus. Quantos de nós já não questionamos a Deus sobre o tempo dele? Eu quero dizer uma coisa para você: ele não se atrasa. Nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu que esse ano não tem horário de verão. Estou certo? Mas aí, vamos supor que você discorde disso. Não está certo. Não gostei. Não vou de birra, vou botar meu horário de verão aqui. Eu quero viver o horário de verão, eu vou, nas minhas férias, sair da praia às 7h30 da noite. E aí você decide a viver num outro horário. É assim que a gente procede com Deus, cara. Deus não se atrasa. É você que está com os ponteiros atrasados, cara. É você que precisa ajustar o seu horário ao relógio de Brasília. E não Brasília ajustar ao seu relógiozinho bonito. Entende? Sentido reverso. É uma outra ótica. Foco no Pai. É Deus no trono e você na cruz. Não Jesus na cruz e você no trono. Qual é o seu foco? Quem está fora dos ponteiros? O ponto aqui essa noite é: quem está no centro? Quem está no trono? Deus está tratando a Marta que vive dentro de você e você está questionando Jesus. Entendeu? Segundo ponto, qual é a condição do seu coração? Qual é a natureza do coração questionador? Uma coisa é uma pessoa chegar para você e pedir ajuda, a outra é questionar, né? Suas intenções.
essa pessoa está falando mais sobre a condição do coração dela do que sobre as suas limitações. Só que é o seguinte, a Bíblia nos instrui que nós temos a mesma mente de Cristo e ela nos encoraja a ter o mesmo sentimento. O reino está dentro de nós. O reino está dentro de nós. O reino está dentro de nós. A mesma mente de Cristo e o mesmo sentimento que houve em Cristo, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e obedeceu até a morte. Um coração de obediência até a morte. Mesma mente, mesmo sentimento. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Nós temos a mente de Cristo. Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se nós temos o mesmo sentimento e o mesmo pensamento, eu te pergunto, como é a mente de Cristo? E eu percebi algo na mente de Cristo, na maneira como ele atuava. E eu quero propor aqui essa noite, em relação ao que governa a mente do homem. Existem duas crenças fundamentais. Uma crença governante, reinante sobre a vida de Cristo. E uma crença governante sobre a vida de muitos de nós aqui nessa cidade. Vitimismo e essencialismo. Eu comecei a ler um livro fantástico. Chama Essencialismo. Anote isso aí para você ler depois. Ele fala sobre a primazia da essência sobre a nossa existência. Sabe qual é a diferença entre um náufrago e o pioneiro? Os dois passam por tempestades. Mas um náufrago, ele está sujeito às correntezas, sujeito às ondas, sujeito às condições climáticas. Ele está à deriva. Ele não tem um propósito, ele não tem um rumo, ele está perdido. Essa pessoa que se coloca numa condição de vítima, ela está sempre sujeita às oscilações. Ah, estou passando outra tempestade. Ah, outra tempestade. O que difere o náufrago do pioneiro? É a atitude diante das tempestades. Porque o pioneiro, ele tem um rumo, ele tem um destino, ele sabe para onde está indo. E eu vou dizer, entre você e o seu destino, haverão tempestades. Mas elas fazem parte do momento. E a sua atitude, você não se abate diante das tempestades. Você não se agita diante das tempestades quando você tem um propósito. Você sabe, eu vou chegar lá, faz parte do caminho. Está balançando, está sacudindo, está complicado, eu tenho que ficar alerta. Eu tenho que me posicionar. Eu preciso empreender algumas atitudes, fazer um plano de ação e etc. Mas eu tenho um propósito, eu tenho um rumo. E a cada dia que chove, a cada tempestade, a cada raio que eu tomo na cabeça, eu estou avançando. Certo? Agora, a pessoa que está à deriva, está tomando raio na cabeça, meu Deus, de onde está vindo? Não sei. E fica perdido no meio da tempestade. O que muda a realidade de um para outro? A atitude em lidar com os problemas. Como você lida com as suas condições? Existe uma escolha dos perdedores. E o nome dessa escolha se chama vitimismo. Se posicionar reclamando das coisas. Se posicionar constatando fatos e não declarando realidades. Sabe por que algumas pessoas bem-sucedidas se matam? Sabe por quê? Porque elas conquistaram um sucesso que é incompatível com o seu propósito. Eu vou te falar. Existem pessoas que são melhores do mundo em alguma coisa. Por exemplo, eu descobri essa semana que o melhor chefe do mundo, Máximo Bottura, sou fãzão, leio tudo sobre ele, pesquiso as receitas. Esse cara reinventou, fez uma releitura, ele incluiu arte nos pratos dele. Então ele pega pratos como macarrão à bolonhesa, clássico, e ele faz uma releitura daquilo. Ele faz de um jeito diferente.
ele importou alguns conceitos da arte e jogou sobre seus pratos. É um cara brilhante, genial, genial. Sou apaixonado por esse cara. Mas esse cara, sendo estrelado, 3 estrelas Michelin, condecorado, reconhecido, restaurante, o prato à bolonhesa custa R$800, cara. Convertido lá, né? Você fazendo a conversão da moeda. R$800. Comer macarrão carne moída, tô brincando. Esse cara, esse grande cara, esse cara descobriu apenas o seu propósito recentemente, quando ele passou a dedicar sua vida a ensinar pessoas a trazer mais sabor para a sua própria vida. Ele se realizou não conquistando e chegando a um patamar, ele se realizou a melhorando a vida das pessoas, compartilhando suas descobertas, usando seus recursos para instruir e melhorar a vida das pessoas. Esse cara descobriu seu propósito assim. Bill Gates, né, um bilionário da tecnologia, descobriu o seu propósito pegando todos os recursos que ele conquistou a sua vida inteira, gastando esses recursos para... Como é que é o nome? Ai, meu Deus. É um termo, esqueci. Vou lembrar. Lembrei. Ele gastou os seus recursos que ele construiu a vida inteira para erradicar a pólio. Ele erradicou a pólio no mundo inteiro, com exceção de um país, por questões políticas, ele ainda não conseguiu. É uma pessoa que descobriu o seu propósito. Pessoas que descobrem o seu propósito não se abatem com obstáculos. O que eu identifiquei como essencialismo? Jesus era alguém que ele não respondia todas as demandas. Jesus não orou e não visitou todos os funerais de todo mundo que morreu nos 3 anos de ministério dele. Por quê? Porque Jesus chegou no tanque de Betesda, que era um hospital da época, que as pessoas, os enfermos ficavam ali esperando o anjo movimentar as águas, porque apenas o cego Bartimeu foi curado nesse cenário. Por quê? Se tinha um monte de gente enferma. Porque uma multidão apertava Jesus e apenas uma pessoa foi curada quando tocou na orla do seu manto. Jesus tinha essa crença. Essencialismo. É fazer, não fazer tudo, é fazer o que é certo. Jesus não respondia às necessidades, Jesus respondia à fome. Jesus respondia à fé. Era assim que Jesus orientava a sua vida. Ele ia numa direção, e se houvesse fé diante dele, se as pessoas puxassem, sugassem isso dele, elas iriam obter algo incrível. Que boa parte das vezes ele falou, a tua fé te salvou. Jesus era orientado por propósito. Jesus caminhava por propósito. O mundo tem mais oportunidade do que você tem tempo para aproveitar. Então, só porque uma oportunidade surge diante de você, não significa que você tem que responder. Não é só porque surge um problema diante de você, é que você tem que se abater. A questão é, você está sendo orientado pelo quê? A sua vida, o motor seu interior, trabalha para te levar a um estado de conforto, que as coisas estejam tranquilinhas? Gente, existe muito mais do que isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sinto o Espírito Santo sempre me conduzindo a bater um pouco nessa tecla. Eu acho que é importante falar sobre esse assunto nesses dias, sabia? Quanto tempo leva um episódio de uma série? Me respondam. 50 minutos. 50 minutos você gasta assistindo uma série. Quantos episódios tem uma temporada? De 12 a 14, segundo os dados da Netflix. De 12 a 14, uma temporada, 12 a 14 episódios. Tem série que tem 8 temporadas. Você sabe fazer conta? Tem gente, cara, que assiste uma série inteira durante o ano. Tem gente que assiste mais.
Mas quem assiste uma série inteira, todas as temporadas durante um ano, rasgou 3 meses do seu ano. Faz a conta. Aí tem gente falando, não tenho tempo. Meu irmão, tempo é a única coisa que a gente não pode multiplicar. E o nosso tempo só é verdadeiramente aproveitado quando nós temos foco, quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos que fomos chamados para nos relacionar com o Pai. Não viver como servos, não viver assistindo a vida. Entender, eu tenho um propósito, eu tenho uma herança, eu tenho uma identidade, eu sou realeza, eu fui chamado para reinar, eu fui chamado para governar. Essa é a minha resposta. E existe algo que te transforma, que é a sua crença. Você precisa renovar a sua mente. A sua crença, renovar a mente, é a única maneira de você transportar de realidade de alguém que está existindo, de alguém que está naufragando, de alguém que está à deriva do seu propósito, para alguém que conquista, que chega a um determinado lugar, que leva e estabelece o reino. Eu quero te falar uma coisa. A nossa igreja, nós temos um chamado, que é criar cultura. Deus falou para nós, esse é o nosso chamado, de ser uma família de pessoas relevantes, não necessariamente importantes. Presta atenção nisso. Não estou falando de VIPs. Eu estou falando de PIVs, pessoas com identidade e vocação, sabe? Então, não necessariamente, essa igreja vai ser uma igreja que um é prefeito, o outro é embaixador, pessoas posicionadas em áreas de extrema importância. Não necessariamente. Mas eu vou te falar que eu acredito em pessoas de vocação. Eu acredito em pessoas de propósito, em pessoas com relevância. Pessoas, por exemplo, como a babá de Winston Churchill. Era uma mulher que queria viver para o reino. E ela começou a cuidar, pegar aquela vocação dela, que era cuidar de bebê, cuidar de criança, e ela educou Winston Churchill, porque os seus pais estavam muito ocupados no trabalho. E esse homem, com 15 anos, deixou a sua casa e se mudou para Londres para estudar, fez faculdade, se desviou dos caminhos do Senhor. Mas, meu irmão, no meio de uma batalha, no dia conhecido como dia D, esse homem foi usado pela vontade soberana de Deus para parar Hitler, cara. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque uma babá entendeu sua identidade e a sua vocação. Eu não estou falando de pessoas importantes, eu estou falando de pessoas relevantes. Pessoas que sabem, eu não sei o que eu faço. Nós temos aqui entre nós professores, taxistas, fisioterapeutas, médicos. Nós temos aqui pessoas posicionadas em várias áreas da sociedade. Assim como o exército de Gideão, se cada um de nós quebrar o nosso vaso, abrir a nossa boca, deixar Deus encher, algo vai acontecer. Esse é o chamado dessa igreja, estabelecer o reino. E eu vou te falar, como igreja nós estamos fazendo o que nas cidades? O quê? Aprendendo informações sobre a Bíblia. Enjoando de músicas depois que elas são cantadas 20 vezes. Não é isso não, gente. Um clube social onde a gente conhece uns aos outros. Não é isso. Nós estamos construindo o reino. O reino está avançando. Você participando ou não, ele vai continuar avançando. Mas nós somos chamados a cooperar com Cristo. Nós somos chamados a ter esse mesmo sentimento. De se colocar em humildade e dizer, Pai, eu realmente, não sou eu que estou no centro. Isso não é sobre mim. Eu vou ser obediente até que eu cumpra o meu propósito. Eu vou atravessar tempestades porque eu estou indo numa direção. Eu não estou à deriva. Eu não vou ficar reclamando da vida e vou ficar sofrendo. Ai, meu Deus, as coisas não dão certo para mim. Meu irmão, parou, acabou. Beleza? Ah, aqui não está interessante para mim, não. Esquece. Nós temos um propósito. Nós temos um chamado. Estamos nos levantando, nos posicionando como igreja para viver isso. E eu vou te dizer, isso já está acontecendo. Há mais de um ano, pessoas aqui têm renovado a sua mente e estão se posicionando. A Grazi sempre está contando testemunhos para a gente lá no escritório, no consultório dela de fisioterapia. As pessoas chegam lá para tratar uma condição da coluna, das articulações e recebem uma palavra de conhecimento. E de repente estão chorando. Estão sendo conectadas a Deus. Porque o reino está avançando através da fisioterapia. Pessoas estão sendo curadas. Cura física, cara. Isso está acontecendo em pessoas aqui no nosso meio. Pessoas estão compartilhando Cristo, usando a plataforma que Deus te deu, usando a vocação, usando o ofício. O reino está avançando. Por quê? Porque o reino está
dentro de nós. E qual é o lance? Vocês estão entendendo o ponto aqui essa noite? Qual é o lance? O grande lance que Satanás mais batalha é para que as guerras aconteçam aqui dentro, para que as crises fiquem aqui dentro. E você assuma posições de vítima, posições de refém, posições de sofrência, cara. E aí você fica paralisado, porque se você pensa certo, você vive certo. Você é uma bomba que está com fio solto. Quando você se permite levar por pensamentos e sentimentos que não tem no céu. Olha para o seu coração essa noite. Como está o seu coração? O que você tem no seu coração? O que você tem na sua mente? Que crenças orientam, impulsionam, são os motores impulsionadores da sua vida? Ontem a gente fez uma viagem para ministrar em Itaguaí, fomos chamados num congresso de jovens lá para ministrar, foi super legal. E a gente foi levando os instrumentos, e a gente foi posicionando isso na mala, né? E sempre rola aquele desafio de fazer mala, de organizar a mala no carro. Especialmente com instrumentos, que é uma coisa delicada, então você tem que saber colocar bem. Agora, o que você faz quando você vai arrumar a mala? Qual mala vem primeiro, as grandes ou as pequenas? Hein? A gente coloca as grandes, não é isso? Porque as pequenas a gente consegue encaixar depois. O grande lance é que nós não podemos ser orientados por tudo quanto é bolsa que aparece no nosso caminho, entendeu? E fazer disso prioridade. Nós temos que entender que existem coisas que são mais importantes, pertinentes ao nosso propósito. Então, como eu uso o meu tempo? Eu estou usando o meu tempo com coisas que vão fazer o quê pelo meu propósito? Coisas que vão me estimular, que vão me inspirar, que vão me treinar, que vão me acender, que vão me deixar posicionado para enfrentar os obstáculos? Ou eu estou só assistindo as coisas acontecerem? Pessoas estão colocando bolsas menores primeiro. Coisas fúteis primeiro. Tem lugar para Netflix na sua vida? Tem, lógico que tem. Um momento aqui, outro ali. O lance é o seguinte, é fazer disso prioridade. Faz sentido, gente? Então, assim, você pode comer no McDonald's uma vez por mês? Pode. Agora você vai tomar café da manhã, almoço e janta com isso? Hein? O que vai acontecer com o seu corpo? É isso que está acontecendo com a alma de muita gente. É isso que está acontecendo com o espírito de muita gente. Não está vivendo pelas suas prioridades. Não está vivendo pelo seu propósito. Mas hoje isso está mudando. Hoje você está entendendo. Hoje você está sendo chamado. Você entende. Existe uma maneira. Existe um caminho de viver uma transposição. De ser transportado. Transcender realidade. Qual é? Corrigindo crença. E como que eu faço isso? Não é vindo aqui domingo me ouvindo, não. É botando a Bíblia na tua cabeça. Meu. É ouvindo a palavra. É se alimentando o seu espírito. É dando prioridade para as coisas certas. Então, quem são seus relacionamentos? Muitas vezes não importa onde você vai chegar, mas com quem que você vai chegar. Então, quem que está no seu redor? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Essas pessoas estão te inspirando? Estão te desafiando? Porque eu e você precisamos de desafios, cara. Senão a gente não se move. Sem desafio a gente não se move. Vocês estão me ouvindo? E aí muitas vezes a gente vai desafiar, aí a pessoa não corresponde. Ah, não quero. Não. Responda os desafios, não que eu faço, não. Me esquece. Eu só sou um instrumento. Mas o próprio Espírito Santo, o próprio Deus está te desafiando. Que a única maneira de você chegar num lugar é através de desafios, cara. Se você, não quero passar por tempestade, não, então fica no porto. Mas você sabe que os barcos não foram feitos para o porto, né? Eles acabam mais rápido, ferrugem. Você sabia que a vida útil de um avião que fica pousado é muito menor do que está sempre voando, porque ele foi feito para ficar no ar. Então, os problemas dos aviões acontecem quando eles estão no solo. Então, Deus te chamou para voar. Não fica parado, não, cara.